Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo em mais um vídeo lindo que eu faço para você. Inclusive, eu já me emocionei gravando esse vídeo, contando essa história, mas agora você vai ver as partes que vale a pena. E eu quero te contar uma experiência muito real, muito bacana. Eu fui até os meus pais e eu vou te contar essa história agora nesse vídeo. Fica aqui. Like a bird on a tree. E hoje eu quero te falar uma experiência muito bacana, extraordinária, de uma das várias que eu já tive, e porque eu sou espiritualizado, porque eu acredito na espiritualidade, sou espiritista, espiritualista, o que for. A questão é, eu acredito na vida após a morte. Quando a gente se espiritualiza, a gente abre uma janela de luz muito gigante. Junto com essa janela de luz, quando vem a noite, ela continua sendo uma janela gigante também. Então existe essa dualidade das coisas. Por isso tem muita gente que tem medo da espiritualidade, porque a gente sabe que junto com a espiritualidade a gente vê outras coisas também. Tem uma terapeuta aqui em Florianópolis e ela estava conduzindo algumas sessões para mim e tal, e eu tinha uma questão bem interessante que estava acontecendo na minha vida e eu queria que ela me ajudasse a enfrentar isso de alguma forma. E a gente sentou, a gente fez uma sessão e a gente fez uma regressão. Inclusive ela aplicou barra de Axis antes em mim, muito bom, me relaxou. E aí eu tinha essa questão, e eu queria fazer uma visita ou alguma forma falar com a minha mãe. De alguma forma eu queria liberar essa emoção dentro de mim. Mas eu não sabia, eu não imaginava, e eu falo contigo hoje aqui, não pode ser coisa da minha imaginação, o quanto a minha imaginação é criativa para criar essa historinha tão real. Então eu fiz a regressão e tal, e lá em certo período da sessão, pedi essa ajuda para minha mãe, que era uma questão assim. Do nada, ela me ajudou nessa sessão e tal, eu me vi assim, eu comecei a assistir um vídeo, que era eu mesmo, vivendo isso. Eu chegando numa fazendinha assim, eu estava acompanhado eu acho que era um mentor, nessas horas acho que é o mentor, eu estava acompanhado com alguém que me levou até essa fazendinha, e eu chegava numa casa, janelas grandes assim, antiga, de madeira, e nela morava minha mãe. Tava lá feliz, tranquila, a gente se viu, se abraçou, eu abri minha questão para ela, falei com ela, interagi, fiz uma pergunta, e a gente falava telepaticamente, olha que louco. E foi lindo aquilo, foi lindo demais. Eu me emocionei, eu chorava depois da sessão. Mas o que eu não esperava, e que me deixou muito surpreso, é que ali, minha mãe comigo, eu até me arrepio, falando comigo, me fala que o meu pai morava do lado. Eu não sabia disso. Nessa outra dimensão, nessa outra vida pós-morte, ela é amiga, não era casada com meu pai, mas meu pai morava do lado. Aí eu dali, quando eu fiz a visita e todo aquele encontro, telepático, as conversas eram telepáticas. Eu fui do lado e tinha a casa do meu pai. Também é de madeira, no mesmo formato que o da minha mãe, assim. E ele veio, me encontrou, feliz da vida. E muito orgulhoso, ele queria me mostrar uma horta que ele estava fazendo, plantando, com plantas semelhantes a nossas, assim, entendeu? E aquilo foi lindo, aquele encontro foi muito lindo. A gente se abraçou muito. E eu também fiz uma questão para ele. E a gente se despediu, se abraçou. Me despedi da minha mãe. E os dois eram amigos. Muita luz, eles estão na luz. E depois eu fui regredindo, eu saí daquele local. E foi muito louco, muito emocionante. Eu chorei muito, assim, lá com a terapeuta. E foi um alívio gigante. E aí eu fiquei me perguntando depois, será que a minha mente é tão criativa ao ponto de eu criar esse tipo de desenho? Não é possível. Eu tive sim uma regressão ali, não é uma regressão, porque eu fiz uma visita aos meus pais. Ela me ajudou a fazer uma visita aos meus pais, que era uma questão que eu tinha que fazer, atual, fora desse tempo aqui. Então eles estão em outra dimensão, não estão mortos, estão continuando uma vida. Eu sempre falei isso, eu tenho certeza desse tipo de vida, desse estilo de tempo. Eu sempre falei isso.
que a nossa vida é eterna mesmo, a nossa existência como uma centelha, como um pedaço de Deus, nós somos eternos. Então a nossa vivência aqui em carne é uma pequena fração aqui na Terra, nesse holograma que você me assiste, é uma pequena fração da nossa vida. Então depois daqui, existem outras vidas, outros formatos e outras missões. E o que mais me surpreendeu no estudo foi eu ter, não propositalmente, fui visitar minha mãe e descobri que meu pai morava do lado e que eles eram amigos. E que eles estão lá nesse outro tempo, nessa outra dimensão, e que podem interagir com a gente. Isso é muito louco. Fala pra mim se tu acredita nisso e se tu acredita na vida após a morte. Eu acredito muito, já tive outras experiências, eu tive experiências assustadoras também, que eu não vou contar agora, mas que eu queria te trazer isso. E quando tu encontra profissionais que te levam a fazer uma boa sessão de regressão, fica tudo mais fácil. E quando tu é espiritualizado e tu tem outras crenças, é tudo muito mais real, tu vive melhor as experiências. Então hoje a minha experiência que eu vim te contar foi essa, foi algo que também me fortaleceu muito na fé, na vida e na espiritualidade, e foi uma satisfação enorme ter encontrado os meus pais e saber que eles são amigos. Não estavam casados, mas eram amigos. Louco demais. Isso reafirma muito da espiritualidade, de muita coisa que eu acredito. Espero ter contribuído, espero ter te trazido paz, amor e mais espiritualidade, te contando um pouco da minha vida, das minhas experiências nesse vídeo. Até o próximo vídeo. Namastê.